Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Continuamos nossos estudos nesse trimestre, sobre os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de pastor. O nosso textual está em João 10:11, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática é que, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. O nosso texto de estudo da leitura bíblica em classe está em João 10:11-14, em Tito 1, de 7 a 11 e em 1 Pedro, de 5, 2 a 4. E o objetivo principal hoje da nossa lição é exatamente para nós refletirmos sobre qual é a missão do pastor? Qual o papel fundamental do pastor? Quais são as características, as identidades que a gente pode ver no pastor? Ter nesta pessoa essa identificação de liderança. Também, dentro desses nossos estudos de hoje, nós vamos verificar sobre essa necessidade da conscientização a respeito do ministério pastoral. Qual é a missão pastoral? Então, essa consciência, o papel fundamental, as características de um pastor, a sua identidade ou as suas identidades e também a conscientização sobre essa obra missionária de pastor. Na realidade, nós já falamos em algum momento aqui, lendo outras lições sobre Tito, Timóteo, as recomendações das cartas de Paulo, as recomendações de Pedro, mas aqui hoje nós vamos nos ater exatamente a esta figura principal. Claro que a liderança pastoral nós temos como referência principal, como meta principal desse ministério de pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo, aquele que está acima de todos nessa liderança. Claro que atualmente nós vemos várias recomendações sobre modelos de liderança e principalmente liderança pastoral. Mas lembrando que pastoral vem lá da palavra, está ligada à palavra pastor. Pastoral seria esse conjunto de atividades que a igreja realiza a sua missão dentro daquelas ações de Jesus Cristo. Então, nós temos vários exemplos como a pastoral carcerária, pastoral do menor, pastoral familiar. E claro que essas referências a gente buscou um pouco antes da reforma de Lutero dentro da Igreja Católica. E claro que os exemplos que nós temos do nosso sumo pastor, nosso mestre, é exatamente dentro dessa atividade ministerial que ele exerceu na sua vida terrena, desse acolhimento, da forma como ele aconselhava, divertia, como ele respondia com brandura e como ele também servia. E claro que o dom ministerial de pastor, ele é concedido àqueles a quem Deus escolhe para a liderança de parte do seu grande rebanho, que é a Igreja de Jesus. Quando a gente fala parte aqui, é porque há muitas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o pastor ele lidera um determinado grupo, né? E nós verificamos no introito da nossa lição, vamos dividir sobre 3 aspectos aqui. Primeiro, falar sobre o sumo pastor, que é Jesus. E o segundo seria exatamente as características desse pastor, como aqui nós já mencionamos. E o terceiro, o ministério pastoral. Claro que Jesus, como sumo pastor, e na referência dos Hebreus, vai falar que ele é o grande pastor de ovelhas. Jesus, o sumo pastor, significa aquele de quem emana poder, que é aquele pastor que é superior, sobrenatural, aquele pastor excelso, aquele pastor poderoso. E o Nazareno, Jesus Cristo, que é através do Novo Testamento, da nova aliança de Deus com os homens, é o nosso supremo pastor, excelso pastor, poderoso
poderoso pastor que venceu a morte, que libertou o homem do pecado. Então, ele é o próprio Deus, Jesus, o nosso sumo pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Essa expressão nós sempre reiteramos em várias pregações, em vários estudos, para dizer que o pastor conhece as suas ovelhas. Quando a palavra conhecer o pastor, quando eu falo que há um conhecimento, essa palavra conhecer e ser bom pastor nos remete àquele que cuida e protege. Conhecer também gera para nós uma visão de intimidade com a sua ovelha, que conhece a sua voz. A ovelha conhece a voz do pastor. Ela não vai por qualquer caminho, por qualquer voz que apareça que não seja aquela do seu pastor. Então essa intimidade identifica a ovelha quanto à voz do seu pastor, ao chamado do seu pastor. Então é aquele que tem intimidade com seu rebanho. E quem é o rebanho aqui representado nesse contexto? É a igreja. O pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Jesus, ele sempre usava o contexto, daquela atualidade, dos serviços, da cultura daquele momento. E aqui também Jesus, ele usou para falar sobre o pastor que dá a vida pelas ovelhas, lá em João 10:11, ele usou exatamente o contexto, de uma das principais fontes de economia de Israel, que era a questão da pecuária, pastoril. Então, o bom pastor, esse trabalho, é pastoril. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Aquele pastor que cuida do seu rebanho. Até porque essa atividade traria lucro, diário para a mantença, daquela sociedade. Só que essa exploração comercial é um pouco diferente do que Jesus tem para conosco como suas ovelhas. E o cuidado de Jesus não gera nenhum tipo de exploração do seu rebanho para garantir sustento de ninguém, até porque ele é o dono do ouro e da prata. Então, assim nós vemos aqui que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas no sentido desse cuidado pleno das suas ovelhas. O pastor, ele tem toda essa dedicação às suas ovelhas. E por isso a palavra de Deus fala dessa missão tridimensional do pastor. Essa missão tridimensional, alguns falam de multiplicidade da missão pastoral, está ligado o quê? A essa ação do pastor com as suas ovelhas, no sentido de doutriná-las, de ensiná-las a palavra de Deus, no sentido de evangelizar, que é a pastoral, como eu já dei exemplo aqui, pastoral familiar, pastoral do menor, evangelizar, aconselhar, acompanhar, visitar, trazer a reconciliação. E o pastor também, ele administra. Jesus também administrava o seu rebanho no sentido dos recursos, necessários para a manutenção daquele rebanho. Então nós temos ainda assim um outro exemplo dentro dessa síntese que nós colocamos aqui, do pastor que dá a vida pelas ovelhas, do papel do pastor nessa sua missão. Nós temos o exemplo de Pedro. Pedro também traz para nós em sua carta que a primeira situação que deve ser identificada no pastor é a sua vida de santificação baseada no exemplo de Jesus Cristo, a exemplo do próprio Deus. E Pedro também, ele faz ali algumas recomendações em razão de grupos de pessoas externas, que são chamados os estrangeiros, que estavam ali praticando coisas, digamos, abusivas, cruéis, inclusive os agentes do governo, a questão dos senhores, isso em relação às suas esposas, maridos. Então Pedro, ele faz olha só a recomendação, o aconselhamento de Pedro nesse momento. Ele dizia assim, olha, submetam as autoridades, sofram. Jesus também é um exemplo que ele passou por essas dores também, por esse sofrimento quando estava aqui encarnado. Então Pedro, ele orienta aos pastores a responsabilidade pelo rebanho e
e ele escreve da sua própria experiência, da sua própria liderança, como um modelo para aqueles presbíteros que eram considerados pastores. Os presbíteros são considerados auxiliares de pastores, o significado. Então, Pedro, na sua carta, ele também vai falar sobre esses ensinamentos e quais seriam as obrigações que deveriam ser aplicáveis àquele rebanho naquele momento. Então, veja a importância, né, e a responsabilidade dessa missão pastoral. Dentro dessas características que nós aqui pontuamos, né, está a integridade do pastor. Como que o pastor deve ser? Ora, aqui nós temos também um exemplo bíblico, sempre seguindo, né, os mandamentos bíblicos. Lá em Mateus 7:24, nós podemos verificar sobre o caráter íntegro. Lembrando, meus queridos, que quando a gente fala do pastor, estamos falando também da igreja aqui, o papel da igreja, porque a igreja deve contribuir com isso. Então, o caráter do pastor, nessa aptidão que envolve ensinar, aconselhar, comunicar de forma clara, né, a igreja, explicar sobre essa condução das atividades, inclui aí que o pastor, ele tem dentro das suas condutas uma vida ilibada, né? O caráter é esse, um caráter de honestidade, um pastor que tenha simplicidade, que tenha humildade, que não seja soberbo, que está sempre em sintonia, né, com a mensagem do Evangelho, proclamando a verdadeira palavra de Jesus Cristo. O pastor, ele é como exemplo para os seus fiéis, né? E também para aqueles que ainda não têm fidelidade. E claro que o pastor, ele na sua conduta, ele tem que se esmeirar exatamente para que não seja nem cobiçoso, que ele não seja dado a ganância, avarento. Então, essas são as características que devem estar assim, sendo cuidadas, né, por esse pastor. E claro que quando a igreja, o pastor é aquele que realmente obedece à palavra de Deus, está conduzido e tem referência como Jesus Cristo como sumo pastor, são os sinais claros, né, de frutos do Espírito Santo nele. Então, ele tem mansidão, bondade, amor, autocontrole, né, tem maturidade espiritual, ele tem postura moral e ele é um exemplo também para a sua família. O pastor que não consegue governar e administrar a sua casa com modéstia, com equilíbrio, criando seus filhos com respeito, a sua esposa, então ele também não teria capacidade para administrar uma igreja. Então o pastor, ele tem que ser, dentro dessa convivência, experimentar, né, ser o bom esposo, o bom pai, o bom avô, um bom amigo, um bom profissional, devendo cuidar do seu lar, né, com respaldo, né, claro que o ministério jamais terá credibilidade se o pastor assim não agir. E por último, encerrando aqui, o ministério pastoral, a missão do pastor, como nós já falamos, apacentar as ovelhas, essa missão polivalente, né, do pastor, lembrando lá as orientações de Ezequiel, quando a questão da conciliação e administração eclesiástica, o cuidado do pastor com os falsos, né, pastores também, em relação àqueles que não praticam o que está na Bíblia. Então, a missão do pastor, dentro dessa multiplicidade de cuidados e assuntos espirituais, é que Deus assim o chamou. E concluindo aqui, para exercer qualquer um dos ministérios da igreja, a pessoa precisa experimentar em sua vida esta dinâmica de segmento, pois Deus, ele vocaciona discípulos e discípulas comprometidos com o reino. A igreja tem um importante papel para a confirmação do chamado, né, de Deus em relação a esse ministério de pastor, aquela pessoa. Então a igreja, ela está assim envolvida, né, com seu pastor, deverá estar sempre envolvida durante, né, o seu ministério. E se olharmos, né, para a realidade do dia a dia, né, a figura do pastor e tudo o que nos cerca aqui, a questão de contemplar na nossa sociedade como um todo, a cultura, a política, a economia, a saúde, a ecologia, tudo o que diga respeito à vida, é preciso compreender as transformações ocorridas, principalmente no Brasil e no mundo, a partir das revoluções aí, e um ponto marca aí a Revolução Industrial. Então é necessário ter ciência da realidade que nos cerca, da globalização, das estatísticas assustadoras
que apontam altos índices de violência, de abandono de criança, de mortalidade infantil em algumas regiões, o analfabetismo que exclui aliado, a má distribuição de renda que gera a miséria de muitos em contraste com a riqueza de povos e tantas outras mazelas da sociedade, a contar nesse exato momento com a pandemia. E ao olharmos para essa realidade toda, esse caos todo, indagamos sobre qual é o papel do ministério pastoral, qual é o papel do cristão, qual é o papel da igreja. Somos então despertados nesse momento para uma reflexão que, considerando que a cidade é este emaranhado complexo e é necessário, portanto, que a igreja procure aproximar-se, né, dela, visando encontrar ali o mistério da vida dos seres humanos, com suas esperanças, desilusões, e oferecer-lhes uma mensagem do Evangelho capaz de responder os seus anseios. Então, o ministério pastoral, no meio de tanta desilusão, de tantos conflitos e mesmo das tragédias, encontra-se aí a vida humana, carente de pão e água, mas também sedenta por esperança, por compreensão, por cuidado, por alguém que se importe, sedenta de amor, né? Sedenta pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de forma real e concreta nas suas vidas. A importância do ministério pastoral está em ir ao encontro daqueles e daquelas que necessitam, mas além de ir ao encontro, está também em proporcionar e incentivar que a comunidade de fé também o faça. Está em exercer sua vocação e identidade pastoral como cuidadores, mas não somente só como cuidadores, mas também de recuperar essa visão, inclusive do próprio Lutero, e relativizar a visão calvinista do pastor, quando todos os pastores, sacerdotes, nós somos uns dos outros, e a igreja deve desenvolver como um todo pastorais nas quais ela se apresenta como comunidade pastora no mundo. O ministério pastoral não pode estar centralizado apenas na figura do pastor ou da pastora, mas no coletivo, na comunidade. E nesse sentido, todos são responsáveis pela edificação da igreja, embora saibamos que alguns dentre os membros têm responsabilidade de edificar, exortar, animar, e é fundamental a conscientização das responsabilidades de todos para com todos. Nós somos responsáveis pelo mundo em que vivemos, pelos representantes que elegemos, pela destruição do meio ambiente, pela escassez dos recursos naturais, e se não individualmente ou de forma imediata, mas na coletividade somos responsáveis diretamente. Os tempos atuais anseiam que o ministério pastoral, conhecedor do contexto no qual está inserido, busque ações junto à comunidade, e me refiro à comunidade no todo, não somente a de fé, objetivando em prática os ensinos básicos, né, da palavra de Deus, do Evangelho, contidos, né, no plano, né, para a vida e missão da igreja, que indica essa prática pastoral na preocupação, a integralidade do ser. Então, nós temos aqui contra essa chamada, né, o ministério pastoral, específico ou não, em tudo e em todo o tempo, comunica o quê? O amor de Deus, demonstrando que um novo mundo é possível. A importância do ministério pastoral está em não se calar frente às injustiças, mas viver a ortopraxia do discurso do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.